Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Estamos iniciando nesta emissora o programa Homens do Sagrado. Amado rádio ouvinte, internauta, acolha você e sua família. Onde estiver, que Deus te encontre com a sua bênção. Estamos vivendo este mês bonito, mês de agosto, mês das vocações. E nesta quinta-feira, nos aproximando do terceiro domingo do mês, onde se refletirá sobre a vida consagrada, religiosa. Quero aqui enviar o meu abraço a todas as consagradas e consagrados que fizeram e fazem parte da minha vida. E ao mesmo tempo motivar a que sigam com coragem neste caminho tão bonito, na vivência dos conselhos evangélicos. Somente a título de conhecimento, os religiosos e religiosas são aqueles que professam votos de pobreza, castidade e obediência. E também vivem um carisma especial dentro das várias congregações existentes na Igreja. Os mais conhecidos são os franciscanos, dominicanos, salesianos, entre tantas outras congregações existentes na Igreja. Inclusive temos aqui em nossa cidade de Niquelândia os frades conventuais franciscanos. Um abraço a eles. Existem muitas congregações muito boas que têm feito um grande bem à humanidade. Por outro lado, tem também congregações que precisam voltar a beber na fonte original do pensamento do seu fundador. Congregações estas que se foram afastando do seu princípio primário. Minhas orações a todos os religiosos neste dia. Louvado seja Deus pela missão dos bons religiosos que dão testemunho da sua alegria de consagrado no meio do mundo. Sejam bem-vindos ao programa Homens do Sagrado. Vamos meditar o tema deste dia. No programa de hoje vamos falar sobre a alegria da vida religiosa. O testemunho deles nos fala de Deus. A vida religiosa consagrada que, de modo geral, divide-se em 3 tipos: monástica, mendicante e apostólica. Os monges são mais conhecidos. Vivendo na clausura, têm o centro de sua vida na contemplação, ainda que se dividam entre oração e trabalho. Como reza o lema beneditino, ora et labora. Ano passado, em Goiânia, tive a alegria de celebrar muitas vezes com as monjas beneditinas uma liturgia que nos traz muita paz interior com o canto gregoriano. Grande maioria deles em latim nos remete ao mistério sagrado. Além delas, é claro, existem outras congregações que vivem esse estilo de vida, como por exemplo os carmelitas, os monges trapistas, capuchinhos. Muitos deles deixaram um legado impressionante na história. Já mencionei em algum momento neste programa sobre o mosteiro de Cluny, na França, e foi um verdadeiro oásis no meio de uma crise religiosa no seu tempo. Homens e mulheres dedicados à oração e ao trabalho provocaram as maiores reformas na vida da Igreja. Louvado seja Deus por eles. Lembramos uma Santa Catarina de Sena, que é capaz de, com autoridade, ir até o Papa e pedir que ele volte para Roma, uma vez que existiu uma época em que os papas foram morar na cidade de Avignon, na França, e Santa Catarina de Sena é voz de Deus a falar até mesmo com o Papa, dizendo: em Avignon não é o seu lugar, volta para Roma. E o Papa obedeceu àquela santa. Uma partilha pessoal: tive a oportunidade de visitar Ávila, na Espanha, no ano de 2011, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, e pude entrar na cela de Santa Teresa d'Ávila, onde ela escreveu suas grandes obras como Caminho de Perfeição, Castelo Interior das Moradas. E ao ver a austeridade e a simplicidade do lugar onde ela vivia e escrevia as suas obras, pensei comigo mesmo:
não precisa de muita coisa para empreender grandes reformas. Basta a graça de Deus e a ousadia para pôr em prática o que Deus pede. Num segundo momento na história da Igreja, surgiram as chamadas ordens mendicantes, que equilibravam a vida comunitária e de oração às atividades de catequese e de serviço ao próximo. Francisco ouviu a voz de Deus que um dia disse a ele: Francisco, vai e reforma a minha igreja. Mais do que uma reforma física, os santos provocaram uma reforma espiritual e moral, o que trouxe repercussão para toda uma sociedade. O mundo de hoje precisa de religiosos santos. Os santos são usados por Deus para empreender as grandes reformas que o mundo precisa. Por último, surgiram as ordens e congregações apostólicas, cujo centro está na missão, embora, como todos os outros, tenham a oração como pilar. Podemos lembrar, por exemplo, aqui no Brasil, a importância dos jesuítas que trouxeram o evangelho para estas terras. De modo especial, recordamos o padre José de Anchieta, que com outros irmãos foram os primeiros catequistas do Brasil. Este país que teve como primeiro evento uma Santa Missa celebrada no Monte Pascal. Ao Brasil foi dado o nome de Terra de Santa Cruz. Muitas das nossas cidades e estados levam o nome dos nossos santos. Lembramos, por exemplo, a grande metrópole que é São Paulo, que começou com um pequeno povoado onde o padre Manuel da Nóbrega exerceu uma grande influência na catequização daquele povo. Quantos religiosos foram e continuam sendo tão importantes para o mundo? Ao longo destes anos de sacerdócio e mesmo antes de ser padre, tive contato com bons religiosos e religiosas que cuidam de enfermos, que estão na catequese, nas escolas. Repito, tem muitos religiosos bons, mas existem religiosos que precisam voltar a beber da fonte primária da sua congregação. O mundo precisa de voltar a ver a alegria dos religiosos estampada no rosto, a alegria da vida consagrada, a alegria daqueles que foram chamados por Deus a viver este carisma tão bonito dentro da igreja. Convido você a lembrar neste dia daquela freira, daquele religioso, aquele que tanto te marcou na história, e rezar por eles neste dia. Aqui lembro do tempo em que morei em Campo Norte, as irmãs da Providência de Igape. Também recordo das irmãs dominicanas em Uruaçu, as salesianas na cidade de Rialma, as franciscanas da Divina Misericórdia, enfim, tantas congregações que nos ajudam com seu testemunho e a alegria de viver a vida consagrada. Rezemos por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa, Senhor, aqueles religiosos que se encontram desanimados, pensando em desistir. Fortalece-os na missão. Suscita também, Senhor, homens e mulheres ousados, que sejam capazes de empreender as reformas tão necessárias nesse tempo. A maior revolução é a revolução do amor. Amém. Vamos assim encerrando o nosso programa, louvando a Deus por este grande dom que é a vida consagrada dos nossos religiosos. Receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.